Tive, vamos dizer assim, uma luta muito grande hoje, uma luta, como é que eu poderia dizer, uma luta interna para mim trazer essa ministração a vocês. Mas quando eu cheguei aqui, eu senti a presença muito forte de Deus aqui nesse lugar. E Ele vai fazer coisas maravilhosas aqui essa noite. Ele vai fazer coisa grande. Sua vida nunca mais será a mesma depois dessa noite. Vamos fazer mais um louvor aí para a gente preparar o terreno? Vamos lá? E daí eu vou voltar com a palavra de Deus para os nossos corações. É a primeira vez que eu vou falar depois do simpósio. Então vamos nós. Glória a Deus. Aleluia, muito bom estar aqui na presença do Senhor. É sempre bom assim a gente estar meditando na palavra do Senhor. E hoje eu estava conversando um pouquinho com meu esposo e ele falando um pouquinho sobre a mensagem, e eu fiquei meditando nas riquezas que nós recebemos aqui durante esses dias do simpósio. Foram ministrações maravilhosas, instruções preciosas, e eu fiquei pensando, meu Deus, como aplicar tudo isso, toda essa riqueza, porque muitas vezes nós recebemos e deixamos esse tesouro guardado dentro de nós. E eu creio que por um propósito muito precioso, o Senhor nos colocou aqui nesse lugar para ter esses dias de refrigério, de ensino, de instrução. E agora nós precisamos da sabedoria do Senhor para aplicar tudo isso. E eu estava pensando que muitas vezes é tão pouco tempo que nós temos aqui para adorar a Deus, e muitas vezes nós não aproveitamos como deveríamos. E eu vi um vídeo onde, aqui no Japão, muitos surdos estavam adorando a Deus com gestos. E eu fiquei muito comovida com esse vídeo, porque eles não se preocupavam se a adoração que eles estavam expressando a Deus com as suas mãos, se estava afinado, se estava no mesmo ritmo que o outro, se estava no mesmo tempo que o outro, se tinha pessoas observando eles. Eles simplesmente adoravam a Deus com as suas mãos. E quantas vezes nós estamos aqui dentro desse templo, temos as nossas vozes, temos o nosso corpo perfeito, saúde perfeita, e o nosso tempo aqui não é 100% aproveitado para adorar ao nosso Deus. Pense nisso e vamos entoar a Deus o nosso louvor do coração, que o Senhor está aqui presente neste lugar para receber. Amém? Aleluia, Deus. Como é precioso estar na Tua presença, Deus. Aqui estamos, Deus, diante do trono da graça. Aqui estamos, Deus, perante Tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do Teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos Teus pés. Seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra para descrever. Então declare a Ele essa noite: Santo, Santo, Deus poderoso. Declare a Ele mais uma vez: Santo, Santo,
amor por Ti, a minha adoração a Ti, Deus. Nessa noite, Senhor, recebe o nosso louvor nesse lugar. Só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Coloque lá para nós. Eu vou ler um texto com vocês que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Capítulo 32 e o verso de número 17. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32 e o verso 17. Está projetado lá? Amém. Então vamos ler esse texto comigo? Vamos lá. 1, 2, 3.
Olha o que esse homem falou. Escreveu carta para fazer o quê contra o Deus de Israel? Para blasfemar. 18. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. 19. Vamos ler o 17 de novo. 1, 2, 3. Escreveu também cartas para blasfemar o Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Meus irmãos, pode se assentar. Quando eu cheguei aqui, o irmão Fernando estava assentado ali, ao meu lado, e o cabeça formulou para mim uma pergunta, a pergunta que ele faz quase em todos os cultos. Pastor, qual é o tema da mensagem que o senhor vai pregar hoje? Quando eu falei o tema para ele, ele quase caiu de costa. E eu não assustei porque eu também quase caí quando Deus me deu. Então, seria natural que quando eu falasse, ele levaria um choque. E vai ser natural também quando eu falar para você agora, você vai levar um choque. O irmão Fernando falou assim: pastor, repete de novo. Eu falei de novo para ele. E talvez você leve um choque também. E eu gostaria que você nem piscasse. Eu não quero ver você nem piscar. E eu acredito que eu não vou ver mesmo. Né, irmã Dirce? Eu não quero ver você nem piscar. Porque é forte o que eu tenho para mim falar hoje. Eu não vou dizer assim: eu queria que fulano estivesse aqui. E eu não gostaria que durante a mensagem você também ficasse pensando assim: fulano deveria estar aqui. Meu irmão, esquece isso. Está aqui quem está. Se é você que chegou aqui, é porque Deus quer falar com você. Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. Então Ele quer falar com você. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês é essa daqui, ó. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre as cartas do inferno. Misericórdia, né, irmã Cleusa? Fala comigo, cartas do inferno. Fala mais uma vez, cartas do inferno. Do inferno. Pastor, de lá vem carta? É um tipo simbólico. Vem. Essa carta que vocês leram aí, ó, do rei Senaqueribe, ele é o símbolo de Satanás. Se ele é o símbolo do diabo, onde ele mora, onde é a casa dele? No inferno. Foi ele que escreveu essa carta. Essa carta veio da onde? De onde ela saiu? Do inferno. Se ele é o símbolo do diabo, a casa dele é o inferno. A carta foi ele que escreveu e ele assinou essa carta. Então essa carta, ela vem do inferno. Eu quero falar sobre as cartas do inferno. Meus queridos, antes de entrarmos aqui nos tópicos desta mensagem que Deus me deu, eu quero explicar para você o contexto disso aqui. O presbítero Maurílio, ele foi muito usado por Deus aqui num domingo, não sei se os senhores se lembram, ele pregou sobre esse texto aqui, ó. E ele foi muito feliz, Deus usou muito a vida dele. E eu peguei o texto que ele pregou para mim falar outras coisas para você. Hoje, aqui. O rei Ezequias, esse rei que reinava nesse período aqui, ele começou a reinar com 25 anos de idade.
um moço ainda jovem, um moço muito abençoado por Deus. E o rei Ezequias, ele não fez aquilo que o seu pai fez. O rei Acás, que era o pai do rei Ezequias, ele fez tudo errado em Judá. Destruiu o templo, acabou com os levitas, humilhou os sacerdotes, implantou idolatria na nação. Ô gente, o pai do rei Ezequias, ele foi tão profano, ele foi tão terrível, ao ponto de oferecer os seus próprios filhos para os deuses pagãos e malignos. Quando ele morreu, ele não pôde ser enterrado no local onde os reis eram sepultados. Deus não permitiu que isso acontecesse. E o seu filho, o rei Ezequias, assume o poder. Ele assume a liderança do reino de Judá. É por isso que eu falo que quem quer servir a Deus pode ter uma família destruída. Quem quer servir a Deus pode ter um pai que não honra a Deus. Mas se ele quiser honrar a Deus, ele honra. Ele não olha para as pessoas, ele olha para Deus. O rei Ezequias é um sinal disso. Ele falou: eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero imitar o meu pai. Eu quero imitar o rei Davi. Eu quero ser igual ao rei Davi, que foi segundo o coração de Deus e fez tudo que Deus mandou que ele fizesse. Agora deixa eu explicar outro contexto para você. Quem escreveu essa carta que nós lemos aqui? Foi um rei chamado Senaqueribe. Era o rei da Assíria. Gente, quem eram os assírios? Para você ter uma ideia. Era um povo truculento, mau, terrível. Era um povo, gente, que tinha uns soldados fortemente armados. O rei Senaqueribe, sabe o que ele fazia? Quando ele ganhava uma batalha, ele pegava os seus inimigos e eles cortavam a cabeça dos inimigos. E eles faziam na entrada da cidade pilhas de cabeça, gente. Quando alguém passava e via aquelas cabeças, as pessoas falavam assim, ó, o rei Senaqueribe passou por aqui. É o símbolo do diabo. Onde ele passava, ele deixava um rastro de morte, de dor, de pavor, de tristeza. Onde ele passava, ele deixava um rastro de sangue, de maldade, de crueldade. Quando ele deixava algumas pessoas vivas, presta atenção. Algumas pessoas que eles queriam deixar viva, eles falavam assim, ó, a gente não vai matar você não. Mas a gente vai mostrar que nós passamos por aqui. Eles arrancavam os membros do corpo das pessoas. Arrancava a mão, arrancava a orelha, arrancava os olhos das pessoas, furava a barriga e deixava o cara agonizando, todo mutilado. Esse era o rei Senaqueribe. Fala comigo, Senaqueribe. Foi ele que assinou essa carta. Foi ele que mandou essa carta para o rei Ezequias. Um homem truculento, mau, maldoso, ruim, difícil, tribuloso, complicado e mau.
É por isso que eu dei esse nome para essa carta dele, Cartas do Inferno. Por isso que eu dei esse nome. Agora eu quero mostrar para vocês o porquê que ele escreveu essa carta. Por que ele queria destruir a cidade de Jerusalém e destruir o rei Ezequias. Deus me deu algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Coloca lá para mim agora o verso 1 desse mesmo capítulo, tá? Verso 1. Verso 1 que eu vou partir daqui. Eu dei para vocês só a introdução e a gente vai partir daqui. Tá lá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Dois. O primeiro versículo que nós lemos fala assim, ó. Depois dessas, o quê? Coisas. Olha para mim. Pastor, que coisas são essas? Eu vou lhe falar. E a mensagem começa aqui. Quando o rei Ezequias assume o trono, quando ele assume o comando do reino de Judá, ele traz para a nação um avivamento. Olha para cá. Ele começa a derrubar os altares dos deuses malignos. Sabe o que ele faz? Ele chama os levitas. E ele fala assim, limpa os instrumentos de vocês de novo. Afina os instrumentos de novo, porque vai voltar a ter culto aqui. Vai voltar a ter celebração aqui. Olha para mim. Ele chama os sacerdotes. E ele fala para os sacerdotes. Vocês vão voltar a oferecer sacrifícios completamente queimados ao Deus de Israel. A Bíblia diz assim que Deus manda um avivamento na nação. Deus manda um avivamento. Os altares estranhos são derribados. A Bíblia diz que ele restaura o templo que o seu pai havia estragado, que o seu pai havia destruído. E começa um avivamento na cidade. Olha para mim. Imagine os meninos se encontrando. E os meninos falando numa cafeteria. Rapaz, vai ter culto de novo. Ah, é? Vai ter culto, cara. Ó, o rei Ezequias falou para os levitas voltarem a cantar e tocar de novo. Imagine as irmãs, as mulheres se encontrando dizendo, olha, o templo voltou a funcionar. Os portões do templo foram abertos de novo. E vai voltar a adoração. Imagina os sacerdotes, se fosse hoje, eles ligariam um para o outro e diriam assim, ó, que hora vai ser o momento que você vai oferecer o sacrifício? Ah, eu vou ser 2 horas da tarde. O outro falava assim, ó, o rei me escalou para as 3 da tarde. O outro, eu vou 5 horas. Imagine o avivamento na cidade. Imagine a correria na cidade. Imagine o prazer na cidade. Imagine a honra que aquele povo estava vivendo. Satanás olha e ele fala assim, eu não posso deixar esse avivamento continuar.
Eu não posso deixar esse avivamento crescer. Aí o rei Senaqueribe, ele pensa que o rei Ezequias é igual aos outros reis das nações, que tinham seus deuses pagãos. Aí ele fala assim: eu já conquistei a maioria das cidades, eu conquistei a maioria dos reinos, só me resta Jerusalém agora. Essa cidade famosa, essa cidade do rei Davi, eu vou conquistar Jerusalém também. E daí ele escreve esta carta, que eu dei o nome para ela de Cartas do Inferno. Ele fala: Ezequias, o seu Deus não é de nada. O Deus de Israel, Ezequias, não tem poder. Ezequias, do mesmo jeito que eu fiz com as outras nações, eu vou fazer com você. Deixa eu lhe dar uma palavra de Deus, que vai mexer com você. Todas as vezes que nós vivermos um grande avivamento, o diabo vai se levantar. Todas as vezes que Deus começa a fazer um grande avivamento, o diabo se levanta. A primeira coisa que eu observo nesse texto, gente, é isso aqui, ó. Todas as vezes que Deus usar a minha vida, a sua vida, para promover um grande avivamento, o diabo vai se levantar. Queridos, está acontecendo um avivamento aqui. Os pastores estão ligando para mim, para a gente se unir. Uma vez por mês, nós estamos orando aqui, tem o domingo do clamor. Só que eu também estou percebendo o diabo agindo. Eu também estou percebendo o diabo agindo. Depois desse simpósio, aconteceu coisas em famílias aqui que eu nunca imaginava que aconteceria. Depois desse simpósio, gente, aconteceram crises aqui, em famílias que eu nunca achava que aconteceria. Todas as vezes que Deus promove um grande avivamento, Satanás não gosta. Satanás se revolta. O rei Ezequias trouxe o avivamento de novo para a nação. O livro da lei foi achado no templo, e a Bíblia diz que quando o livro da lei foi lido, o povo sentiu a presença de Deus. Deixa eu lhe dar uma palavra. Todas as vezes que Deus promoveu um grande avivamento na sua casa, você precisa vigiar, porque Satanás vai se levantar. Todas as vezes que Deus começa a salvar almas, nós precisamos vigiar, porque o diabo vai se levantar. Todas as vezes que o Espírito Santo começar a usar a nossa vida, nós temos que vigiar, porque o diabo vai se levantar. Fale comigo. Todo avivamento provoca. Fale mais forte, diga: todo avivamento provoca uma bomba no arraial
do inimigo. O rei Ezequias, ele olha, e ele poderia ter falado assim: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Senhor, eu estou trazendo o avivamento de novo para cá. Senhor, eu estou orando. Senhor, o teu povo voltou a cantar. O teu povo voltou a glorificar. Por que que isso me aconteceu? Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele se preparou para a batalha. Você veio aqui hoje se preparar para a batalha. Eu quero lhe dar uma palavra de Deus. No meio de um grande avivamento, às vezes nós recebemos cartas do inferno. Você não vai conseguir. A sua família não vai melhorar. Essa igreja não vai crescer. Você não vai sair disso. Você chorou lá na igreja, mas a sua vida não muda. Cartas do inferno. Você ora, e o teu Deus não responde. Palavras de Satanás. Cartas do inferno. O que adianta você servir a Deus se a sua família está um fracasso? Cartas do inferno. Mas eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus para lhe dizer: pelo mesmo caminho que esses demônios vieram, eles vão voltar, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E os demônios não te tocam, porque a mão de Deus está sobre ti. A glória de Deus está sobre ti. Se é verdade, dão glórias ao nome do Senhor. Ele não te toca. Ele não te toca. Então, no meio de um grande avivamento, vigia. No meio de um grande avivamento, presta atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. Deixa eu lhe dar um conselho. Não ajude o diabo a distribuir cartas do inferno. Eu estou vendo um monte de gente que não sabe das coisas e eles vão falando. Ah, eu ouvi falar que o pastor fulano de tal caiu. Eu ouvi falar. Você não sabe, meu filho. Talvez não é verdade. Eu ouvi falar que fulano pecou. Não passa para frente. Nem aquilo que você sabe, você não deve passar para frente, porque Deus não te chamou para tumultuar as coisas. Deus não te chamou para complicar. Deus te chamou para abençoar. O Espírito Santo falou comigo assim, ó: quando você pregar essa palavra, eu vou rasgar as cartas do inferno nessa noite. Eu vou rasgar as cartas do inferno nessa noite. Eu vou rasgar as cartas do inferno nesta noite. Dão glórias ao nome do Senhor aqui. Dão glórias ao nome do Senhor aqui. Aí, o rei Ezequias, ele começa a tomar algumas atitudes. Fale comigo, o rei Ezequias, diante da afronta, ele toma algumas atitudes. Fala mais uma vez, o rei Ezequias, diante da afronta, ele toma algumas atitudes. Aguenta aí para você chorar. A Bíblia diz assim que o exército da Assíria cercou a cidade. Cercou a cidade. E eles ficaram encurralados lá dentro, gente. O rei Ezequias não tinha armamento para vencer aquele povo. Ele não tinha soldados
suficiente para vencer aquele povo. Mas ele tinha a mão do Todo-Poderoso. Ele tinha o braço forte do Senhor. Aí ele está agora encurralado dentro da cidade. E milhares de soldados fora, cercando a cidade. Ele foi comendo o que tinha dentro da cidade e a comida foi acabando. É normal. Os carregamentos que chegavam talvez não entrassem. Tinha um rio que rodeava toda a cidade. E esse rio também levava água para fora da cidade. Olha o que o rei Ezequias fez. Olha que estratégia. Ele chama os seus oficiais. O servo de Deus, o rei Ezequias. Ele chama os seus oficiais. E ele fala assim, ó. Vamos desviar o curso dessa água. Ele faz alguns poços na rocha. E ele fala assim, ó, eu não vou deixar o inimigo que está lá fora beber a nossa água. Maurílio falou sobre isso aqui. Ele faz um túnel, gente, de 530 metros. E ele tapa todas as brechas. E ele fala assim, ó, se o nosso inimigo não tiver água lá fora, eles vão fugir daqui. Eles vão embora. Porque não tem como os soldados ficarem acampados com sede. E naquela época não se achava água com facilidade. Olha que estratégia. Ele chama os oficiais e ele fala assim, ó, não deixe o inimigo beber a nossa água. Tapa essas brechas. E eles fizeram um túnel de 530 metros. E eles desviaram o curso do rio. E os inimigos não tinham água para beber. E eles tinham que recuar. Deus me trouxe aqui essa noite para lhe dizer. Sabe o que alimenta o inimigo? É a fonte das águas ruins que sai do nosso coração. Isso alimenta o inimigo. Exemplo, ódio. É uma fonte ruim que o inimigo vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. E ele se alimenta com isso. Falta de perdão é uma fonte ruim que o inimigo vai bebendo, bebendo, bebendo. E ele se alimenta com isso. Maldade é uma fonte ruim que o inimigo vai bebendo, bebendo. E ele se alimenta com isso. O rei Ezequias chama os seus oficiais. Ele chama os comandantes, os soldados. E eles começaram a se organizar e cavar o túnel. Um começou daqui e outro grupo começou daqui, até se encontrar. Fale comigo, 500. Fala, 530 metros de túnel. Fala assim, ó, o inimigo não vai beber da minha água. Eu quero lhe dar um conselho. Você quer que o inimigo não beba da sua água? Tapa essas brechas. Feche a brecha da carnalidade. Tapa essa brecha da frieza espiritual. Feche essa brecha do ódio. Senão o inimigo vai beber da sua água. Dorobaragais, tonoroborequeto, noho, mandaracicomai. Fecha essa brecha do
Fecha essa brecha da lascívia. Fecha essa brecha dessas coisas que você vê de madrugada enquanto a sua esposa dorme. Fecha essas brechas dessas coisas que você vê de madrugada enquanto o seu marido dorme, senão Satanás vai beber da sua água. Fale comigo, o rei Ezequias tapou as brechas e o inimigo teve que fugir. Ele olhou, irmã Cleusa, e ele falou assim: não, da minha água ele não vai beber não. Da minha água ele não vai beber não. Eu digo aos demônios: sai pelo poder do nome do Senhor, porque da nossa água ele não vai beber. Da nossa água ele não vai beber. Fale para a pessoa que está ao seu lado: da nossa água ele não vai beber. Fala mais uma vez: da nossa água ele não vai beber. Levanta a sua mão, porque eu vou profetizar. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. A água da paz que tem na sua vida, o inimigo não vai tirar não. Ele não vai beber dessa água não. A água da alegria que tem na sua vida, o inimigo não vai tirar não. Ele não vai beber dessa água não. A água do avivamento que tem na sua vida, o diabo não vai tirar. Ele não vai beber não. A água do Espírito Santo que tem na sua vida, o inimigo não vai tirar. Ele não vai beber não. A água da glória de Deus que tem na sua vida, o diabo não vai tirar e ele não vai beber não. Se é verdade, glorifica o nome do Senhor essa noite. Se é verdade, dão glórias ao nome do Senhor essa noite. Fale para a pessoa que está ao seu lado assim, ó: tape as brechas. Fala assim: não deixe o inimigo beber da sua água. Deixa eu lhe falar um negócio. Que horas que eu tenho? 9:08. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que era para estar aqui, mas caiu, porque Deus falou: tapa as brechas, e ele não tapou. E o inimigo começou a beber a água que ele tinha. O inimigo foi minando as forças dele, foi drenando. Quando ele viu, ele tinha caído. Igrejas aqui no Japão que já foram grandes. O avivamento chegou. Essas igrejas começaram a crescer. Só que daqui a pouco começou a chegar as cartas do inferno. E os pastores não souberam lidar com isso. Não taparam as brechas. E o inimigo beberam da sua água, gente. O rei Ezequias reúne o povo. E ele fala assim, ó: tape as brechas. Não deixa chegar água lá para eles, não. Não deixa chegar água para o inimigo, não. Eu lhe dou uma palavra. Tapa as brechas, meu irmão. Tape as brechas, meu irmão. Eu digo aos demônios: eu piso na sua cabeça em nome do Senhor. Da água da resgate você não vai beber. Da água das famílias que tem aqui você não vai beber. Você não vai beber. Você não vai beber. Você não vai beber. Eu fico vendo a inteligência desse homem. Ele falou assim, ó: nós estamos aqui dentro da cidade. E você sabe do que os nossos inimigos eles estão se abastecendo? Eles estão se abastecendo do nosso rio. Não. Que inteligente. Ele falou: não, gente, os caras estão se abastecendo do nosso rio. Os caras que mandaram as cartas do inferno para nós, eles estão bebendo a nossa água. Não. Fale assim, ó: todo o povo. Fala mais uma vez, diga: todo o povo concordou com a palavra do rei Ezequias.
Quando o povo falou assim, ó, rei, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, ó, vamos tapar as brechas. Os oficiais falaram, muito bem, rei. Os soldados falaram, muito bem, rei. As mulheres falaram, muito bem, rei, vamos mesmo. Vamos tapar as brechas. Eu sou profeta de Deus nesta noite para lhe dizer: depois de um grande avivamento, vêm os ataques do diabo. Depois de um grande avivamento, vêm os ataques de Satanás. Mas eu digo para ele, nós não vamos abaixar as armas, porque nós estamos aqui para lutar. Nós estamos aqui para lutar. Fale comigo. O diabo não vai beber da minha água. Você só vai aguentar ficar aí nesses bancos porque você está bem sentado. Eu vou lhe dar uma palavra. Ele não vai beber da água da destruição dos seus filhos, não. Ele não vai destruir os seus filhos, não. Ele não vai beber dessa água, porque o sangue de Jesus está na sua casa. A glória de Deus está na sua casa. A presença dele está na sua casa. E você deve sentir isso hoje e receber isso hoje em nome do Senhor. Agora fale assim, ó. A estratégia é Deus que dá. Fala mais uma vez. A estratégia é Deus que dá. Fala assim, ó, mas somos nós que executamos. Ô gente, eu começo a pensar que o rei estava dormindo. Ou estava lá no seu gabinete e o Espírito Santo veio, irmão Fernando, e falou assim, ô rei Ezequias, desvia o curso do rio, Ezequias. Ô Ezequias, os seus inimigos, eles estão bebendo da sua água. Ele podia ter falado, ah, Senhor, é verdade. Mas manda um anjo para fazer, Senhor. Ah, Senhor, mas para mim fazer 530 metros. Ah, Senhor, é muito difícil. Eu não tenho britadeira, eu não tenho furadeira. Senhor, as armas de hoje, as ferramentas de hoje, elas são simples. Ah, Senhor, eu não vou falar. Ó, Senhor, já que o Senhor me deu a ideia, será que não era bom o Senhor mandar um anjo? Não! Ele falou, ó, Deus me deu a ideia, eu vou colocar em prática. Deus só faz aquilo que você não pode fazer, meu irmão. Curar você, Ele pode. Agora orar você pode, vigiar você pode, virar as costas para o pecado você pode, irmão, pedir perdão você pode, mudar de vida você pode, se posicionar você pode, meu filho. Deus deu a estratégia, mas quem foi que fez o túnel? Quem cavou o túnel? Diga comigo, foi o povo. Foi o povo, gente, foi o povo. Foi o povo. O rei Ezequias podia ter falado, ah, Senhor, o Senhor não tem uns anjão aí não para me ajudar? Ah, Senhor, será que o Senhor não tem uns anjão fortão? Ah, Senhor, um anjo só, Senhor, furaria esse túnel num minuto. Manda! E Deus ia falar, jumento, cavalo, preguiçoso. A estratégia para resgate é Deus que dá, mas quem trabalha somos nós. Quem ora somos nós. Quem jejua somos nós. Quem oferta somos nós. Quem prega a palavra somos nós. Fale comigo. Para mim vencer. Fala, para mim rasgar as cartas do inferno. Fala assim, ó, eu preciso tapar as brechas. Quantas vezes, gente, nós deixamos o inimigo beber da nossa água, e ele vai se alimentando e a gente enfraquecendo. Quanta gente que começou bem,
mas deixou o diabo beber da sua água. E ele foi enfraquecendo, 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 ao ponto de morrer, cair. Deus falou para mim assim: filho, o avivamento chegou para Oizumi. O avivamento chegou para o Japão. Deus falou: diga esta noite que a minha igreja no Japão vai viver um tempo novo. Mas é para o meu povo tapar as brechas, e todas as cartas que vieram do inferno serão rasgadas nesta noite. Serão rasgadas nesta noite pelo poder da palavra. Dá um glória a Deus aí agora e glorifique ao Senhor. Segunda coisa, depois que o rei, ele tapa as brechas, aí ele procura um homem de Deus, ele procura um profeta de Deus, e o profeta que estava ao serviço de Deus nessa época aqui, o profeta que profetizava nessa época aqui, era o profeta Isaías. Fale comigo, Isaías. Ele procura o profeta Isaías, e ele fala assim: Isaías, ó a carta que o rei Senaqueribe mandou. Olha o que ele escreveu. Ele escreveu que o nosso Deus não pode nos livrar das mãos dele. Ó Isaías, ele escreveu que o nosso Deus não é de nada. Ele escreveu que o nosso Deus não tem poder. Ele escreveu que o nosso Deus é pobre. E eu quero lhe dar uma palavra, meu irmão. Eu quero lhe dar uma palavra. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é quando Ele é ridicularizado. É quando Ele é afrontado. Olha para cá. Eu me lembro que nós estávamos pregando uma vez, lá na minha terra natal, lá no Brasil, num culto ao ar livre. Olha para mim. E nós pegamos as caixas de som, e nós tínhamos as equipes que saíam para fazer o culto ao ar livre. E na frente da casa da irmã, onde nós estávamos realizando o culto na varanda, morava um pai de Satanás, porque não tem pai de santo. Santo somos nós, é pai de Satanás. Ele falou assim: olha, ou vocês param com esse culto aí, ou eu vou quebrar tudo isso e vou colocar vocês para correr. O pessoal falou: e agora, como a gente faz? A gente jovem, né? Jovem, irmão, cheio do Espírito Santo, tem coragem para tudo. Depois que a gente chega a uma certa idade, né? A gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai esfriando. Mas jovem, eu falei para um outro menino que trabalhava comigo. Eu falei: Fernando, ele não comprou a rua, ele não comprou a cidade. O Fernando: rapaz, mas ele é o pai de santo. Eu falei: que pai? Nada, pai é Deus. Ele não é nada, ele é um jumento. Você não vai parar, ceguinho? Falei: não vou, porque você não comprou a cidade. E a prefeitura me autorizou a fazer o culto. Ele falou: então eu vou quebrar. Irmão, eu senti, quando eu estava falando, um óleo fresco que caía na minha cabeça. E eu tive uma sensação. Eu vou falar um negócio. Eu nunca mais senti isso, só foi aquela vez. Eu já pedi para Deus para me sentir de novo, mas nunca mais senti. Porque não houve necessidade. Deus não trabalha sem propósito. Tudo que Ele faz, Ele tem um... Irmão, eu senti um óleo que caiu na minha cabeça. E eu senti que eu estava ficando grande. Eu fiquei grande, eu fiquei um gigante. O meu braço parecia que tinha uns 3 metros, assim, ó. Uma mãozona, parecendo uma raquete. Eu tive essa sensação. Eu falei: agora o homem está pequeno. E eu estou grande.
Eu falei, eu não vou parar o culto. E aquele homem deu um grito e caiu rolando no chão. Depois de uns 40 minutos, sai um demônio e entra outro, sai um e entra outro. Nós expulsamos aquele homem e ele foi liberto. Daqui a pouco aquele homem deu um grito. Ele falou, eu renuncio. Eu falei, meu Deus, o que é que ele está renunciando? E ele gritou, eu renuncio a Satanás e recebo a Jesus, porque Ele é maior. Se esse é o teu Deus, dá um glória a Deus aqui essa noite. Não tenha medo das cartas do inferno, porque maior é a mão de Deus que está contigo. Maior é a glória de Deus que está contigo. Fale para a pessoa que está ao seu lado, não tenha medo das cartas do inferno. Não tenha medo, meu irmão. Agora tem mais. Fale comigo, o rei Ezequias compartilhou a sua necessidade com o profeta Isaías. Ele não foi procurar um desviado. Ele não foi procurar um adúltero. Ele não foi procurar um ladrão. Ele não foi procurar um cara que fala que é pastor, mas não tem caráter. Ele não foi procurar um que prega aqui e desprega aí embaixo. Ele não foi procurar uma que na fábrica ninguém nem sabe que ela é crente, é conhecida como uma tribulosa, que só dá problema, que só cuida da vida alheia, da vida dos outros. Não, ele não foi procurar gente assim. Ele foi procurar o profeta. Diga, profeta. Deixa eu lhe dar um conselho. Nos seus momentos de batalha espiritual, nunca procure gente que não tem nada para acrescentar na sua vida. Na época de batalha espiritual, nunca procure gente que só vive falando mal dos outros, da igreja, de ninguém presta. Não procure esse não, porque senão você está frito, você vai se afundar com ele. No seu momento de dificuldade, procure um profeta de Deus. Procure uma profeta de Deus. E aqui tem profeta de Deus. Eu vim aqui como profeta de Deus para lhe dizer, as cartas do inferno, Deus já rasgou. Deus já rasgou. O rei Ezequias comunica a necessidade dele com o profeta, quem? Isaías. E ele fala, Isaías, nós não temos condições de vencer. E o profeta Isaías falava, nós vamos orar. A oração, gente, faz coisas extraordinárias. Encerro aqui. Alguém tem um papel para me dar? Uma folha aí, não tem? Hã? Cartinha, não. Tô brincando. A Bíblia diz que o rei Ezequias pegou a carta do Senaqueribe, a carta que veio da onde? E ele levou para o templo de Deus. Parece um paradoxo isso, não parece? Levar uma carta do inferno para a igreja. Gente, isso é Bíblia, gente. Ele pega a carta do inferno e ele leva, irmã Dirce. Sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele põe a carta na presença de Deus. Ele põe aqui no altar. Aí a Bíblia diz que o rei Ezequias se ajoelha e ele fala assim, Deus, olha o que o Senaqueribe escreveu aqui. Ele não está humilhando, não é só eu não. Ele está humilhando o Senhor. Ele falou que o Senhor não é de nada. Ele falou que o Senhor não tem poder. Ele falou que assim como ele destruiu
as outras nações, ele vai destruir o Senhor também. Ele falou que ele vai vir como um rolo compressor. Ele vai vir como um trator esteira. E ele vai arrebentar com a gente. Senhor, olha o que o Senaqueribe falou. A carta do inferno foi levada para onde? Para Deus. Você sabe qual é o nosso problema? Tem algumas pessoas que recebem algumas cartas do inferno e eles começam a falar. Você viu, menina? Você viu? Nossa. Eu não devo isso aqui, mas falaram bem. E o diabo fala, tem mais, vai chegando mais. Nossa, você viu? Eu não. Nossa, você viu? Meu Deus. Não, eu já queria mudar mesmo de igreja. Você viu? Menina, mas falaram. Mas eu não devo. Nossa, pastor Claudemir, mas só prega para mim agora. Nossa, não tem outra coisa. Não adianta você ficar falando por aí o que aconteceu. Ninguém pode te ajudar. Se é o diabo que se levantou contra você, só tem um que pode te ajudar. É o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode te ajudar. Pegue essa carta e mostra para Deus. Olha aqui, Senhor. Aí Deus pega, que coisa linda, e usa o profeta Isaías. Como era o nome dele? Isaías. Olha que palavra, irmã Dirce. O profeta Isaías fala, irmão Lázaro, o Ezequias, Deus me manda lhe entregar uma mensagem profética, Ezequias. E o rei Ezequias fala, então fala, profeta Isaías. Ele fala assim, Deus me mandou falar que ele vai colocar um anzol no nariz do Senaqueribe. Ele vai colocar um freio na boca dele. Ele nunca mais vai falar do Deus de Israel. E ele vai voltar pelo mesmo caminho que veio, sem ter entrado na cidade. Gente, isso é profundo. Sabe o que Deus estava dizendo, irmã Cleusa? Deus estava dizendo assim, o Senaqueribe, você já devastou muita cidade, mas em Jerusalém você não vai ter o gosto de entrar. Satanás não vai ter o gosto de entrar na nossa casa. Ele não vai. Orabasto norobô. Se é verdade, dão glória a Deus aqui essa noite. Ele não vai entrar. Ele não vai. Aí o rei Ezequias se fortalece em Deus. E o rei Senaqueribe está lá com o seu exército. Aí Deus manda um anjo. Deus manda um anjo. E nem precisou mandar dois. Fala assim, ó, não foi preciso mandar dois. Fala assim, ó, um só resolveu. Sabe o que a Bíblia diz? Que veio um anjo. E numa noite só, o anjo matou no exército da Síria 185 mil homens. Fale comigo, um anjo. Oh, meu irmão, ele matou 185 mil homens numa noite. É por isso que o salmo que o Maurílio leu aqui, quando ele pregou, boa parte dos estudiosos fala que o rei Ezequias que escreveu esse salmo. Quando o vigia acorda de manhã e ele vê, irmã Dirce, 185 mil homens caídos, ele começa a citar aquele salmo que o Maurílio leu.
Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele faz cessar as guerras, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. A Bíblia diz assim, ó: assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Tem um muro de Deus guardando a sua vida. Tem um muro de Deus guardando a nossa igreja. Tem um muro de Deus guardando a nossa família. Esses dias falaram para mim: pastor, o senhor não vai embora daqui. Pastor, está sujeito a cair uma bomba aqui, aquele chinês maluco. Eu falei: olha, aquele chinês maluco, ele só faz o que Deus mandar. Aquele coreano louco também só faz o que Deus mandar. Não vai acontecer nada, porque a mão de Deus está aqui. Se é verdade, dá glória a Deus aqui essa noite. Glorifica o nome do Senhor. Vai ficando em pé, glorificando ao nome do Senhor. Isso aqui é forte que eu vou lhe falar, mas fale, diga para a pessoa que está ao seu lado: quem tem o sangue de Jesus não se intimida com as cartas do inferno. Fala mais uma vez: quem tem o sangue de Jesus não se intimida com as cartas do inferno. Sai do seu lugar e corre aqui para orar comigo agora, porque eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Dorabagais tonou menerequetonou. Estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui esta noite. Deus me manda lhe dizer, irmão Lázaro, que tem milagres de Deus para sua casa, meu filho, viu? Tem milagres de Deus, irmão Lázaro, para sua casa. Se prepara, porque tem surpresas de Deus, irmã Luciana, para a casa de vocês. Eu vejo as cartas do inferno sendo rasgadas pelo poder da palavra. Rasgada! Orabacato no manai. O avivamento chegou, gente. O avivamento chegou, o avivamento chegou, o avivamento chegou. Olha, os demônios estão correndo. Eles nunca mais beberão da nossa água. Eles nunca mais beberão da nossa água, porque as fontes foram tapadas pelo poder da palavra. Foram tapadas pelo poder da palavra. Eu estou sentindo Deus restaurando famílias inteiras aqui essa noite. Eu sou profeta de Deus aqui essa noite. A minha boca está tomada pelo Espírito. Hoje Deus falou comigo: eu vou marcar esse culto. Eu vou marcar. Ora mais, tonoroborocoto norobeguei, hanaragato noroborequeto narabagai. Quem pode adorar o nome de Jesus aqui essa noite? Quem pode adorar o nome de Jesus aqui essa noite? Quem pode levantar a sua mão, abrir a boca e dar glórias ao Senhor agora? Ah, se revista do Espírito Santo, se revista do Espírito Santo. Não é hora de cair, não é hora de parar, não é hora de ficar estacionado, não é hora de deixar o diabo entrar. É hora de batalha, é hora de bênção, é hora de orar, gente. Ah, eu estou te abençoando. Eu estou te abençoando, vai dando glória a Deus. Que quarta-feira maravilhosa, Jesus está aqui. Quem não veio hoje perdeu. Quarta-feira que vem vai ter mais gente. Quarta-feira que vem vai ter mais gente. A Resgate está vivendo um avivamento. Não é produzido pelo homem, é produzido pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz esse avivamento. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, olha os teus filhos, Senhor, aí diante do teu altar, Pai.
Pai, enquanto seus filhos estão diante do seu altar, eu profetizo milagres na vida deles em nome de Jesus. Eu profetizo milagres na família deles em nome de Jesus. Eu profetizo milagres na casa deles em nome de Jesus. Eu profetizo milagres no lar deles em nome de Jesus. Pai, as cartas do inferno não vai intimidar o seu povo, não vai intimidar a igreja. O inimigo fala que a gente não vai vencer, ele fala que a gente não vai triunfar, ele fala que o nosso Deus não faz nada, ele fala que nós não vamos crescer, mas as palavras dele não têm poder. O que tem poder é a palavra de Deus. O que tem poder é a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu sou boca de Deus aqui essa noite. E as palavras que saem da minha boca renova essas ovelhas, renova essa igreja, renova esse povo, renova essas famílias. E já tem gente chorando e recebendo o impacto da sua glória. Já tem gente chorando e recebendo o impacto da sua palavra. Pai, todas as cartas do inferno, que elas sejam rasgadas em nome do Senhor. E o que está escrito nelas não acontecerão. Não acontecerão. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro famílias restauradas, eu declaro casais restaurados, eu declaro amizades restauradas, eu declaro vida espiritual restaurada, eu declaro igreja restaurada, eu declaro gente cheia do Espírito Santo, eu declaro gente tomada pelo Espírito. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você desse um abraço, pelo menos em 3 pessoas. E você vai falar para ele assim, ó: tape as brechas, não deixe o inimigo beber da sua água. Fala mais uma vez: tape as brechas, não deixe o inimigo beber da sua água. Isso, meu filho, dá um abraço, pelo menos em 3 pessoas, e fala assim, ó: tapa as brechas, não deixa o inimigo beber da sua água. Receba a sua vitória no nome de Jesus.